Olá, meu amigo, graça e paz, querido. Aqui estamos mais uma vez para fazermos uma transmissão com o intuito de edificar, a saber que a Bíblia ela vai relatar no Evangelho escrito por João Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus ele faz uma narrativa muito importante, falando sobre uma questão que é muito difícil de ser lidada no meio do povo evangélico ou não evangélico. Ele toca num assunto chamado perdão. E ele vai dizer que se temos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar, liberar o perdão. Isso no versículo de número 25, ele nos instrui a perdoar, se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão. Porém, no versículo de número 26, ele pega um pouco mais duro e ele vai dizer que se nós não perdoarmos, o nosso Pai que está no céu também não nos perdoa. Não perdoa as nossas ofensas, não perdoa os nossos pecados, não perdoa os nossos erros, porque somos seres humanos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Porém, para que os nossos pecados sejam perdoados, nós precisamos liberar o perdão. É um ensinamento em que Jesus está dando e que vai chamar a minha atenção, porque em uma determinada ocasião, um de seus discípulos vira para ele e pergunta: mestre, quantas vezes temos que perdoar? Olha que interessante, quantas vezes temos que perdoar? Eu acredito que a pergunta mais propícia não seria quantas vezes temos que perdoar. Eu acredito que não era esta a pergunta que Jesus gostaria de ouvir. Mas aquele homem que estava com Jesus, ele estava mais preocupado em saber até onde vai o limite dele em ter que perdoar. E o perdão não tem limite, querido. Ele não se limita. O perdão não se limita a nada e nem a ninguém. Então Jesus ele nos instrui. Um abraço, Maiara, que Deus abençoe. Então ele nos instrui a liberar o perdão, para que possamos assim nós também recebermos o perdão dos muitos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Porém, nos dias de hoje, nós vemos crescer no meio de muitas pessoas a erva daninha que vai tomando conta do coração e não permite que aquela pessoa ela possa se abrir a ponto de liberar o perdão. E eu aprendi com um sábio que o perdão ou o perdoar é devolver para aquela pessoa o mesmo lugar que ela tinha no nosso coração antes de nos ferir. Olha que coisa linda e interessante, né? Será que você teria condições hoje de devolver para aquela pessoa que te feriu o mesmo lugar que ela tinha no seu coração? Perdoar é algo muito forte, muito tremendo. E nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre o perdão. E nos próximos vídeos, que assim o Senhor me permitir fazer, eu estarei
falando um pouquinho mais sobre essa questão muito delicada, sobre o perdão, porque ele tem feito muitas pessoas adoecer a alma, adoecer o espírito e o corpo, pois nós somos 3 em 1, somos feitura de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E quando não liberamos o perdão, começamos a proporcionar a doença na alma, no corpo e também no espírito. Então, querido, a pergunta que eu tenho a te fazer por meio deste vídeo é essa: será que você tem hoje, em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, a condição de devolver para a pessoa que lhe feriu o mesmo lugar que ela tinha em seu coração? É forte, né? Pois pense nisso, porque é assim que Deus faz conosco. Todas as vezes que pecamos, Ele nos coloca no mesmo lugar em que nós saímos quando pecamos. Então, querido, se és tu a imagem e a semelhança do Deus vivo, haja como Ele. Amém? Vamos para o próximo vídeo. Muito em breve falaremos um pouco mais sobre essa questão chamada perdão. Que Deus abençoe. Lembrando, a missão é edificar.